Vamos orar juntos? Bondoso Deus e Pai, é muito bom falar contigo mais uma vez. Estamos aqui pedindo sabedoria dos altos céus para compreendermos a Tua palavra. Oramos por isso, em nome de Jesus. Amém. O capítulo de hoje, então, é Isaías 20. Vamos dar uma olhada nesse capítulo. Aliás, quando a gente lê o capítulo, nós nos perguntamos o seguinte: o que esse capítulo poderia me ensinar? Que lições espirituais eu poderia aprender dele? Por quê? Vamos ler ele junto para que você possa compreender mais essa pergunta. Vamos lá? Isaías capítulo 20. No ano em que Tartã, enviado por Sargão, rei da Síria, veio a Asdod e guerreou e a tomou, nesse mesmo tempo falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: Vai, solta de teus lombos o pano grosseiro de profeta e tira dos pés o calçado. Assim ele o fez, indo despido e descalço. Então disse o Senhor: assim como Isaías, meu servo, andou 3 anos despido e descalço, por sinal e prodígio contra o Egito e contra a Etiópia, assim o rei da Síria levará presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, despidos e descalços e com as nádegas descobertas para a vergonha do Egito. Então se assombrarão os israelitas e se envergonharão por causa dos etíopes, sua esperança, e dos egípcios, sua glória. Os moradores dessa região dirão naquele dia: Vede, foi isso que aconteceu àqueles em quem esperávamos e a quem fugimos por socorro para livrar-nos do rei da Síria. Como, pois, escaparemos nós? Que lições espirituais podemos aprender de Isaías capítulo 20, que possui 6 versículos e que falam aparentemente apenas de história, apenas de um juízo que aconteceu então aqui aos egípcios, aos etíopes. Algumas coisas eu destaquei aqui. Primeiramente, este capítulo ele está ligado aos anteriores e aos posteriores. Então, como nós estamos lendo um capítulo por dia, hoje nós só vamos ler o capítulo 20, mas ontem já lemos o 19, 18 e tal, amanhã o 21, e a gente consegue ampliar a mensagem do capítulo 20 daí. E o que ele está falando aqui é sobre a supremacia de Deus e do perigo de buscar a orientação, de buscar a segurança, a proteção naquilo que é pecaminoso. O povo de Deus havia esquecido do Senhor e tinha colocado a sua confiança no Egito, nos etíopes. E quando estas nações foram subjugadas, eles acabaram ficando sem segurança. E aí perguntaram no final: como, pois, escaparemos agora? Bom, a resposta para essa pergunta, obviamente, estava em buscar a Deus. Eu destaquei, por exemplo, aqui o versículo 2. O versículo 2, ele diz assim: naquele mesmo tempo falou o Senhor. Quando Deus fala, nós precisamos ouvir. Quando Deus fala, nós precisamos estar atentos. Quando Deus fala, nós precisamos obedecer. E como Deus fala conosco hoje? Deus fala através da Bíblia. Esse versículo, por exemplo, de Isaías capítulo 20, está me dizendo, é Deus falando conosco, de que nós precisamos ser mais atentos à sua voz. Eu tenho aqui um texto do livro Educação, escrito por Ellen White, em que ela fala, por exemplo, sobre o poder da Bíblia. Nesse texto está escrito: a energia criadora que trouxe o mundo à existência está na palavra de Deus. Esta palavra comunica poder, esta palavra gera vida. Cada ordenança é uma promessa. Aceita voluntariamente, recebida na alma, traz consigo a vida do ser infinito, transforma a natureza, restaurando-a à imagem de Deus. Eu gosto dessa frase. A energia criadora que trouxe o mundo à existência está na palavra de Deus. Portanto, não precisamos temer se nós ouvirmos a voz de Deus. Quando Deus fala, precisamos ouvir. E a Bíblia é Deus falando conosco. Ainda no verso 2, eu destaquei ainda outra frase, né? Diz aqui no verso 2, nesse mesmo tempo falou o Senhor por intermédio de Isaías. Então o texto diz que Deus falou
por intermédio do profeta Isaías, ele falou por intermédio de vários outros profetas na Bíblia. Porque Deus quer levar a cada um de nós a mensagem da salvação. Ele usou profetas. Mas Deus também usa a cada um de nós para levarmos esperança para outras pessoas que talvez estejam desesperadas. Deus pode usar você para ser um vaso de bênção. Deus pode usar a mim. Talvez Deus esteja usando a esposa tua para te levar esperança e você nem percebeu. Talvez Deus esteja levando a esperança para você através de um amigo que está te oferecendo, por exemplo, um estudo bíblico. Deus usa pessoas ainda hoje, como usava os profetas e como pode usar ainda hoje profetas, para levar esperança ao mundo. Um outro destaque que eu gostaria de dar para você aqui em Isaías capítulo 20 é o seguinte. Isaías capítulo 20, ele diz o seguinte, diz aqui, no versículo 2 em diante, especificamente no 3. Então disse o Senhor, assim como Isaías, meu servo, andou 3 anos despido e descalço. Olha que interessante aqui, despido e descalço. Isaías, como profeta, teve que andar 3 anos despido, diz a Bíblia, nu. Bom, essa expressão despido, os estudiosos dizem que ela pode se referir a 2 coisas. Primeiro, talvez ele não estivesse andando 100% nu, mas só com as roupas de baixo. Talvez pudesse ser que ele estivesse andando 100% despido, mas o mais provável é que ele estava andando então apenas com as roupas de baixo, que já era considerado andar despido. Talvez ele tenha andado 3 anos, 24 horas por dia, só com as roupas de baixo, mas o mais provável é que ele estava andando, aparecia durante 3 anos, em diversas ocasiões, ele aparecia para os líderes, para o povo, só com as roupas de baixo, para chamar a atenção à mensagem de Deus. O que o texto está me dizendo aqui é que Deus procura desesperadamente nos salvar. E o que ele pede dos seus profetas é algo anormal. Às vezes ele pede que os profetas façam algo diferente do usual para chamar a atenção do povo, para salvar o povo, para levar uma mensagem ao povo de salvação. Outra coisa que eu aprendi aqui então é o seguinte: o que Deus pede de nós nem sempre é o que nós gostaríamos de fazer. Mas o que Deus pede de nós é o melhor. O que Deus pede de nós é o melhor caminho a seguir. No versículo 3 e versículo 4, quando fala desse pedido de Deus para o profeta, ele me mostra que nós nem sempre entendemos aquilo que Deus pede de nós. Mas ele me mostra o seguinte: assim como Isaías foi fiel a esta ordem estranha de Deus, ele está me dizendo o seguinte, no capítulo 20, seja fiel, Evandro, você também. Seja fiel você também. Você não está entendendo o porquê Deus está pedindo isso de você? Não importa, seja fiel. Se é Deus quem pede, se está escrito na Bíblia, seja fiel, porque nós só temos a ganhar com a fidelidade, só temos a ganhar com a obediência. Então Isaías capítulo 20 me fala de um Deus que cuida do seu povo, me fala de um Deus que se comunica com seu povo, me fala de um Deus que usa profetas e pessoas para transmitir esperança, me fala de um Deus que às vezes pede coisas estranhas do profeta para transmitir a mensagem, porque ele está desesperado para salvar os seus filhos. E o capítulo 20 termina com a pergunta que já mencionei aqui: como, pois, escaparemos nós? Essa pergunta me lembra de Atos, capítulo 16, quando Paulo e Silas foram para Filipos e lá encontraram-se com um carcereiro depois de terem sido presos injustamente. Eles oraram, Deus operou um milagre, as portas da cela se abriram, o carcereiro ia se matar, Paulo e Silas gritaram para que ele não se matasse, ele se apresentou diante dos 2 apóstolos e fez uma pergunta. Atos capítulo 16, verso 30. Atos dos Apóstolos, que está ali no Novo Testamento, capítulo 16 e o versículo 30 em diante. Vamos ler? O carcereiro pergunta assim: depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, o que devo fazer para que eu seja salvo?
É a mesma pergunta que o povo de Deus faz aqui em Isaías capítulo 20. Como, pois, escaparemos nós? Como seremos salvos? Como seremos salvos? A resposta é a seguinte. Está aqui em Atos capítulo 16, versículo 31 até o 33. A primeira resposta. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Segunda coisa, versículo 32. E lhe pregaram a palavra de Deus a todos os da sua casa. E até o terceiro passo, diz aqui que ele foi batizado juntamente com todos os membros da sua família. Então, como, pois, escaparemos nós? Crendo em Jesus, estudando a sua palavra e sendo batizados nas águas como Jesus ordenou no Novo Testamento. Você gostaria de seguir esses 3 passos? Como, pois, escaparemos nós? É a pergunta do povo lá em Isaías capítulo 20. Não escaparemos se confiarmos em nossas tradições, se confiarmos em nossos costumes, se confiarmos em nossa experiência, se confiarmos em nós mesmos ou em pessoas. Escaparemos se confiarmos em Jesus. E é por isso que eu quero orar por você agora, para que você possa confiar mais em Jesus Cristo e na sua palavra. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, muito obrigado pela experiência que lemos hoje em Isaías capítulo 20. Derrama sobre nós o Teu Santo Espírito, ajuda-nos a confiar mais em Ti, a entregar nossa vida a Jesus diariamente, pois oramos em Teu sagrado nome, no nome de Jesus. Amém.